Fala galera, bora lá falarmos mais sobre aquilo que te puxa para trás. O tema de hoje a gente vai falar sobre algo que é muito inerente ao universo de coaching e de programação neurolinguística. É a ressignificação. É dar um outro significado. E isso passa pelos rótulos. Mas como que os rótulos são construídos? Os rótulos são construídos conforme as experiências que você vai tendo, que vão sendo registradas no seu mapa de mundo e você rotula com algum significado. Ainda que outras pessoas possam dar rótulos para situações que aconteceram com você, por exemplo, você é um fracassado, você é burro, essa situação você foi tapado, qualquer coisa que as pessoas rotulem, você tem o direito e tem a escolha, né? Tem a decisão se você assume aquele rótulo ou não. Normalmente a gente assume rótulos de pessoas que são referências para nós, como os pais, às vezes um amigo mais próximo, às vezes algum mentor, né, um professor universitário. São pessoas que a gente tem como referência e aquilo que elas nos dizem, que elas rotulam sobre algum acontecimento, sobre algum padrão nosso, a gente tende a adicionar e registrar no nosso mapa de mundo. Mas ainda assim, todos nós somos responsáveis pelos rótulos que nós damos, né, para os nossos acontecimentos. Agora, o que isso tem a ver com aquilo que nos puxa para trás? Às vezes nós temos alguns rótulos que a gente traz desse significado de algo que não foi tão bom, não foi tão interessante, que aconteceu conosco, e isso faz com que a gente acabe sendo puxado para trás. Sabe aquele rótulo de você é um fracassado, você é um perdedor, não dá nada certo? Sabe esses rótulos que quando você pensa naquele acontecimento e ele está registrado com esse rótulo, você começa a se sentir mal, você não tem comportamentos positivos para ir em busca de algo que você deseja. É aí que a gente precisa ressignificar. O que é ressignificar? É dar um outro significado que você pode fazer isso a qualquer momento, porque você é o dono dos significados. Ainda que outra pessoa dê significados para você, você decide se você aceita e rotula assim ou não. Como eu já comentei com vocês, eu fui militar, e no tempo que eu fui militar, 3 meses depois eu sofri aquele acidente que eu comento com vocês lá no vídeo de abertura desse canal. Mas deu para eu aprender marcha, para eu aprender tiro, para fazer uma série de instruções. Deu para eu aprender. Por que deu para eu aprender? Porque nesse período militar, aí, né, os homens estão nos seus 18, 19 anos, e como você já viu, era o nerdzinho que saiu de nerdzinho, aí estava entrando no exército, achava aquilo incrível, mas eu não era assim tão habilidoso ou tão despachado, né? No processo de você aprender a marchar, eu consegui ser reprovado no ensino da marcha. Eu lembro, né, que eles separavam as pessoas que não marchavam direito, eu era uma dessas pessoas que estavam separadas, e o meu problema específico em relação a marchar era quando eu ia fazer meia volta. Então, quando marchava e ia fazer meia volta, eu não sei o que acontecia, que eu fazia o movimento de dar meia volta, mas quando eu ia marchando novamente, aí sabe o que normalmente que a gente faz? Quando a gente anda, os nossos braços estão opostos, né, ao movimento das pernas. E o meu, quando eu fazia a marcha, dava meia volta, quando eu voltava eu ficava tipo o Mr. Bean, que os meus braços e o meu ele ia no mesmo momento. Até eu lembro que era um cabo que estava acompanhando esse processo, que ele me perguntou se eu tinha algum problema em relação à coordenação motora, né? Porque eu não sabia, né? Mas pode ser que eu tivesse naquele momento. Eu fui reprovado na marcha. Aí, só marcha, tudo bem. Depois, né, de um bom processo, eu consegui aprender a marchar. Mas aí fui pro tiro. E eu me lembro que, né, as pessoas dentro do exército, né, os mais velhos, eles começam a fazer uma pressão bem violenta nos recrutas, né? Eu era recruta. Tudo bem, mas até o Recruta Zero tinha bastante a ver comigo. Naquele negócio Recruta Zero, a pessoa tem que ser um pouco antiga para lembrar do Recruta Zero, ok. E aí, na instrução de tiro, eu me lembro que eu fui para dar o primeiro tiro e um rapaz, né, um soldado antigo, pegou e falou, e começava a conversar perto dos recrutas, mas era para apavorar eles, né? E aí, claro que eu fiquei um pouco apavorado. Porque eu me lembro ele falando, fulano perdeu o braço, porque na hora que foi dar o tiro, a arma o fuzil ele tem um deslocamento, né? Você tem que deixar ele numa posição muito específica aqui no seu ombro.
E ele foi dar o tiro, não estava certo, aí bum, caiu o braço dele. Eu nunca tinha dado tiro, eu fiquei só escutando aquilo assim, meu Deus, imagina se isso acontece comigo. Então quando eu fui para a instrução de tiro, o primeiro tiro era deitado, então me deitei, aí tem todo um procedimento, né, de cada um fica do lado do outro, mas com distanciamento. Existe o cabo armeiro, que é ele que vai dar o ok, que pode atirar e tudo mais, e tem o alvo que está bem distante. E aí, ok, tava lá no final o alvo, eu peguei, mirei, aí quando eu mirei assim pra ir, aí falou, né, poderia dar o tiro, eu pum, dei o tiro. Aí veio aquela pressão, mas eu tava no lugar certo, eu acertei tudo, menos o alvo. Aí quando eu peguei e fui pra dar o próximo tiro, se não me engano tinham 3 tentativas, né? Eu sei que eu fui normalmente, posicionamento para ir dar o tiro, até que o cabo armeiro disse, incidente de tiro, soldado Galhardo. E eu era o soldado Galhardo, né? Quando ele falou incidente de tiro, ou seja, alguma coisa tinha acontecido, mas eu não tinha visto o que tinha acontecido, eu peguei o fuzil e eu virei e falei, o que aconteceu, senhor? E virei pro cabo. O cabo deu um tapão no meu fuzil, aí claro que eu já fiquei assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Ele disse, seu bizonho, seu raro, não tá vendo que o projétil parou? Tem uma parte do fuzil que abre e sai esse projétil, né? O meu tinha travado ali, eu não tinha percebido. Você não viu que travou? Eu, não senhor, e já tava, né, começando assim a quase tremer ali. Aí ele me apavorou mais, que até hoje eu acho que isso não existe, né? Mas também quem poderia existir, poderia acontecer comigo. Mas ele disse, naquele momento, que se eu tivesse atirado, o fuzil ia explodir, eu ia morrer, ia arrebentar minha cara e tudo mais, tarará. Aí eu já comecei o quê? Ficar tremendo. Continuei dando os tiros? Continuei, mas é claro que aí mudava as posições, mas que eu não conseguia mais dar tiro nenhum, né? Acertei tudo menos o alvo. O que aconteceu? Fui reprovado, depois eu tive que fazer de novo, aí eu passei, ok. Mas a minha trajetória militar, ela foi bem complexa, né? Eu fui chamado muito de bizonho, de raro, e foi bem turbulento os 2 anos que eu servi o quartel. Acabou o exército. Eu rotulei isso como raro e bizonho, sim, tanto que eu falo com muita tranquilidade, eu tenho a contar isso com humor, porque pra mim foi engraçado. Claro que depois que passa, né? No momento é bem tenso. Mas eu poderia ter colocado um rótulo em relação a essa situação. Caramba, como eu sou tapado. Caramba, como eu sou lerdo. Caramba, eu fui um fracassado no período militar. E sabe como eu reagiria a isso? Você acha que eu reagiria da mesma maneira que eu reajo hoje quando eu conto isso? Eu falei assim, olha, eu só fui raro mesmo, fui bizonho no período militar. Esse rótulo que eu coloquei, esse significado que eu dei, me faz reagir de uma maneira diferente se eu tivesse rotulado como um fracassado. Pode ter muitas pessoas, e pode ser que eu tenha alguns amigos militares que vejam esse vídeo e falam, mas você realmente era fracassado, era um bizonho. Eu aceito ou não aquele rótulo com aquele intuito que a pessoa colocou. Não se esqueça que o poder de decisão de rotular as suas experiências, as suas vivências é seu. Não delegue esse poder de rotular para outra pessoa. A não ser que aquele rótulo que a pessoa colocou, ele vai ser positivo para você. Mas por que eu estou dizendo isso em relação ao exército? Porque como eu rotulei aquilo como raro e bizonho, para mim, o que significa isso de raro e bizonho? O raro e o bizonho é quando você não tem um conhecimento, quando você está apavorado, quando você deixa que as suas emoções, né, elas fiquem acima das suas ações, você deixa o medo até tomar conta, você acaba sendo raro, você acaba sendo bizonho, que foi o que eu fui no período militar. Mas para mim é um processo natural de aprendizado. Eu não me sinto um fracassado por ter reprovado em marcha e ter reprovado em tiro. Mas eu sinto que naquele momento, por causa desse contexto todo, aquele foi o meu resultado. Mas eu sei que eu usei os melhores recursos disponíveis para mim naquele momento. Esse significado que eu dei me faz conseguir agir, ir para frente e ver isso com essa ótica. Eu já tive um atendimento, que foi um dos primeiros atendimentos que eu tive. Ele comentou em relação à Marinha, ele queria muito servir a Marinha, só que o rótulo que ele deu dentro de um processo, se eu não me engano, ele foi reprovado na natação. Ele passou em tudo, mas foi reprovado na natação. E ele tinha lá mais de seus 40 e poucos anos, e quando ele olhava para isso, ele olhava com uma dor profunda, porque como eu reprovei na natação, como eu trabalhei todas as outras coisas, mas reprovei na natação. Esse rótulo fez com que toda vez que ele se conectasse com isso, viesse uma carga emocional negativa, ele ficava mal, os comportamentos dele, não queria fazer as coisas,
Perceba, mesmo sentido do que aconteceu comigo, só que eu rotulei de uma maneira positiva e ele rotulou de uma maneira negativa. E a vida dele inteira ele passou, e se eu tivesse passado natação, e se eu tivesse me esforçado mais? Ressignificar, por mais que a gente pense, nossa, mas são acontecimentos que estão no passado, eu posso mudar o acontecimento? Não, você não pode mudar o acontecimento, ainda não existe algum sistema de volta ao tempo para você modificar isso. Mas você pode modificar o rótulo que você deu, você pode ressignificar. Em uma turma em São Paulo, eu tive um rapaz que foi um também dos casos mais interessantes em relação à ressignificação. Quando eu estava ministrando sobre ressignificar, ele começou a comentar o quanto que, nossa, mas isso parece fácil, mas não é tão fácil assim. Imagina, como que a gente ressignifica de uma maneira assim fácil? Eu ficava batendo na tecla, eu falei, ressignificar é mais fácil do que você imagina. Você não precisa ter 5 anos de estudos de ressignificação em Harvard, até porque ressignificar é muito individual, né? Muito pessoal, mas ela é assim, a ressignificação acontece no repente. E aí a gente foi pro coffee break. Quando a gente foi pro coffee break, ele voltou, ele foi próximo de mim no coffee break e falou de novo, mas sério que a ressignificação é assim tão fácil? Eu falei, quer ver? Qual seria um momento que da sua vida que aconteceu, que você deu um significado, que esse significado não foi tão interessante, que esse significado te corrói, te puxa para trás hoje em dia? E aí ele comentou sobre um momento da vida dele, na juventude, ele tinha 20 e poucos anos, ele tinha 2 filhas, 2 crianças, não sei se agora são 2 meninas, mas tinha 2 crianças. Novos, né? 1 ano, outro 2 anos, 3 anos. E ele tinha conseguido um emprego, que era um emprego ótimo para ele naquela época, tinha a família dele para ele cuidar e tinha uma faculdade de engenharia, acho que era engenharia eletrônica, que era o sonho dele fazer essa faculdade. Todavia, com um novo trabalho, com a família e com as filhas recém-nascidas, com as filhas novas, estava muito difícil para ele conseguir conciliar tudo isso. E sabe o que ele fez? Ele desistiu da faculdade. E esse desistir da faculdade foi muito pesado para ele, porque ele amava aquela área. E naquele momento, quando ele comentou isso para mim, eu perguntei para ele qual foi a intenção positiva sua naquela época em ter largado essa universidade, essa faculdade que você queria tanto fazer. Lembra a intenção positiva? Se você ainda não viu, tá aqui no canal, veja o vídeo da intenção positiva para você entender melhor sobre isso. Porque ele usou o melhor recurso que ele tinha disponível. Então, naquele tempo, quando eu perguntei qual foi a intenção positiva, ele trouxe que a intenção positiva dele foi valorizar e estar próximo das filhas dele, da família dele, porque aquilo tinha um valor muito maior do que o próprio sonho dele da faculdade. A gente não pensa muito em relação às nossas ações e aquilo que a gente gostaria que tivesse um resultado melhor e as nossas escolhas fizeram que não tivesse o resultado que a gente gostaria, a gente não pensa em qual foi a nossa intenção positiva. E para ressignificar, a gente precisa entender de intenção positiva. Quando eu falei isso para ele, ele pensou e falou, ele valorizei a família para mim é o que mais importa. E aí eu perguntei, o que você faria de diferente hoje se você pudesse nessa situação? E ele parou, pensou, ele disse, nada. A minha família continua sendo para mim o mais importante. Naquele momento também era a minha família o mais importante. Pronto, ressignificado. E eu me lembro muito da feição dele, que a gente tomou aquele café e aí ele ficou meio assim, a gente voltou para a sala e depois ele deu o feedback. Ele falou, olha, agora eu penso sobre aquilo, mas não me vem mais aquela dor, não me puxa mais para trás. E hoje, quando eu conversei com ele, 1 ano depois, ele falou assim, Léo, sempre que eu lembro disso, eu não lembro com o mesmo peso. Eu lembro que eu fiz a melhor escolha. Ressignificar passa pela intenção positiva, passa por esse entendimento de que você escolheu o melhor recurso disponível. Porque é claro que o seu eu, hoje, mais maduro, se olhar para a sua vida, para as escolhas que você fez no passado, você faria diferente. É claro, a gente não ressignifica com todo o nosso conhecimento do hoje. A gente ressignifica entendendo a nossa intenção positiva lá naquele passado onde o evento aconteceu e que a gente escolheu o melhor recurso disponível. Lembra do propósito positivo? A gente acerta sempre na intenção, pode errar na forma, mas a gente escolheu o melhor recurso disponível. Isso é ressignificar.
E pode acontecer no instante. Porque pode existir eventos que estejam ocorrendo na sua vida e que quando você lembra disso, puxa, uma carga emocional muito forte, começa a te dar desânimo. E tem uma explicação em relação ao porquê isso acontece. A gente pensa sobre os rótulos que a gente dá para significados, para acontecimentos, né, que a gente passou aí na vida. Quando a gente pensa nesse rótulo, os nossos pensamentos, eles começam a originar os nossos sentimentos, que é o nosso estado emocional. Dependendo daquilo que você está pensando e você pensa sobre os rótulos que você deu para acontecimentos, aquilo impacta o seu estado emocional e dependendo do seu estado emocional é que vai originar os seus comportamentos. Tem muitas pessoas que pensam nas coisas negativas, pensam nos fracassos, pensam nas coisas que erraram e tudo, e tem esse rótulo muito pesado, e quando pensa naquilo, vem os piores pensamentos, vem os piores sentimentos, e aí a pessoa fica no estado de inação. É como se o seu passado fica te puxando para trás. É preciso ressignificar isso. E coaching com programação neurolinguística tem várias técnicas para uma ressignificação. Tem coisas que estão mais no nosso nível consciente, mas tem coisas que a gente precisa entrar com a programação neurolinguística para modificar uma estrutura neurológica, visual, auditiva e sinestésica. Mas esse é um assunto mais aprofundado. Fez sentido para você? Tem alguém que você conhece, possivelmente tem alguém que fica sendo puxado para trás, não é nem por os outros, é por você. E essa é a maior força que nos impulsiona para trás. É os rótulos que a gente dá para situações em que essas situações, pensar nisso e com esse rótulo, elas nos puxam o nosso estado emocional para viver o mesmo estado emocional de quando a gente viveu aquilo. Por isso que a gente precisa ressignificar, colocar novos rótulos, rótulos que nos impulsionem ou que nos liberte para seguir em frente. Isso tudo fez sentido para você? Então vai fazer mais sentido você dar um like nesse vídeo, comentar aqui o que você já ressignificou ou o que você precisa ressignificar. Deixa eu saber, vamos falar mais sobre isso. Tem dificuldade de ressignificar algum momento? Eu posso te auxiliar, mas eu primeiro preciso saber, né? Então escreva aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho, que toda quarta-feira, por volta das 8 horas e 45 minutos, tem um vídeo novo no canal. Como você já sabe, agora eu fui, mas eu volto. Isso tudo fez sentido para você?